atua no mercado de argamassas especiais com as marcas Construcola e Ecomix. Possuímos unidades em Guarapari, no estado do Espírito Santo, Saquarema, Seropédica, no Rio de Janeiro e Santana de Parnaíba, São Paulo. Há 30 anos no mercado, a Construcola atua no segmento de varejo e possui uma linha completa de argamassas colantes, argamassas de rejuntamento, além de nossa massa pronta, a Fabrimassa. Na Grande São Paulo, a Ecomix atende o mercado de pequenas e grandes obras, com argamassas especiais para assentamento, revestimento, contrapiso, além de nossa linha certificada de colantes. Vamos continuar avançando, com foco no cliente e na capacidade do ser humano em se desenvolver. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso Pod Brits, né, que a gente já explicou a primeira vez. Estou com meu amigo Richard. Tudo bem, Richard? Tudo bem, boa tarde, professora, boa tarde, Valéria. Boa tarde. Isso aí. Bom, quero agradecer aqui a presença, primeiramente, da professora Mércia. Tudo bem, professora? Tudo bem, Alexandre? Beleza. Bem, obrigada. Valéria Brits, tudo bem, Valéria? Tudo ótimo. É isso aí. Richard, estamos com duas mulheres aí de peso, hein? Apesar dela ser magrinha, hein? Aprendeu, né, do que eu falei de agradecer a mulher toda. Como é que foi em casa depois? Poxa, depois que você falou, ela ficou assistindo até a metade do episódio. Aí ela ficou esperando. Aí quando eu falei, ela ficou mais calma, viu, Richard? É porque, não sei se a senhora viu, professora, que eu cheguei e falei, cada um tinha que expor quem era e tal. E eu falei assim, o pai da Sofia. Eu me apresentei, ele falou, nossa, acabou comigo aqui. Depois de meia hora que eu percebi que eu não tinha falado, né? Bom, mas nós estamos aqui, realmente é uma honra ter a professora Mércia, né? A professora tem várias titulações, mas como ela foi professora de quase todos aí que estão na área, né? Seja por meio da própria escola ou seja em consultorias, é uma honra ter a senhora aqui. Você sabe que eu tenho uma história, professora, que assim, eu estudava, né? E eu tinha muita referência bibliográfica e aparecia Barros. Eu falei, quem é esse cara? Quem é esse M. Barros? Barros, né? M. Barros. E quem é esse Barros? Eu queria conhecer o Barros. Depois eu descobri que o Barros era seu sobrenome. E aparecia MS, né? Mércia, Maria, Semensato, Botura de Barros, não é isso? Isso, exatamente. Eu decorei porque... E na hora foi uma surpresa, que eu falei, o Barros é a professora Mércia. Né? E eu estava fazendo as contas, professora, eu conheci a senhora quando eu tinha 25 anos. Então... Agora você tem 30, tá ótimo. Tá quase lá, né? Então, faz mais de 20 anos aí e é um grande prazer. Queria que a senhora se apresentasse, contasse um pouquinho da trajetória para chegar até ser a professora Mércia, que todo mundo conhece. Ok, Alexandre, muito obrigada. Boa tarde, Richard, Valéria. É um prazer muito grande ter sido lembrada e estar aqui, né, com vocês nesse momento. Porque, assim, para mim é uma honra, né, ter os dois que frequentaram os nossos bancos escolares, é muito bom. E acho que uma das coisas que de maior gratidão, assim, acho que para quem tem o professor na alma, é ver os seus alunos crescerem, é ver os seus alunos se darem muito bem naquilo que fazem, é ver que eles aproveitaram muito do seu tempo de escola, daquele seu momento, né? E estão conseguindo criar coisas novas e realizar coisas novas. Então, para mim, assim, é uma honra muito, muito grande poder estar com vocês participando desse momento, desse projeto, né? Que é um projeto, sei que é um projeto bastante caro, tanto para o Richard quanto para você. Logicamente também para a Valéria, né, que vive aí o dia a dia
com você na empresa. Então, é muito bom. E por que eu falo que é essa coisa de ter o professor na alma, né? Porque, às vezes, as pessoas, quando perguntam, é bem interessante. Às vezes, estou junto com o Marcelo e meu marido, e quando me perguntam qual a sua profissão, ele vai logo dizendo engenheira civil, né? Às vezes, ele se adianta para responder, e aí eu corrijo dizendo que eu sou professora. Então, eu acho que eu sempre me senti muito mais professora do que engenheira civil. Tem uma perspectiva, né, de olhar como eu escolhi ser engenheiro civil. Eu acho que isso é algo bastante importante também, porque eu fui para a universidade na década de 80, que era uma década relativamente perdida, porque nós brasileiros estávamos numa recessão enorme, o professor estava em baixa, né? E eu sempre desejei ser professora, mas qual era a profissão que te permitia trabalhar por conta, sem você ter a necessidade de uma indústria, de uma empresa? Era a engenharia civil. Isso é uma coisa extremamente importante, hoje, inclusive, né? Então, eu adorava matemática, adorava física e tal, então era natural. Mas, desde que eu me conheço por gente estudando, eu queria ensinar. Então, quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que eu procurei foi monitoria, foi trabalhar com pesquisa. E aí, quando eu era adolescente, eu queria ser professora de ensino fundamental, depois ensino médio. Era normal ter o magistério naquela época, né? Então, mas aí depois eu comecei a querer ser professora universitária. E aí cheguei lá, com a graça de Deus, né? Consegui esse sonho. E aí, sendo engenheira civil, eu procurei o mestrado, o doutorado, porque a carreira acadêmica era aquela que me encantava. Então, todas as minhas atividades, elas sempre foram voltadas tanto para a área de pesquisa, quanto para a área de desenvolvimento, quanto para a área acadêmica. E eu tive muita sorte, ao longo de todo o tempo, de ter feito uma universidade cujo foco era o desenvolvimento tecnológico. Eu estudei na Universidade Federal de São Carlos, era um curso novo, a engenharia civil de lá. Eu participei da 3ª turma e o foco era o desenvolvimento tecnológico. Então, eu tive assim professores que até hoje são brilhantes na área, né? O Luiz Henrique Cioto, que foi um grande mentor na época, professor universitário, Flávio Pique, professores assim de muita referência. Atuavam na área, né? Tanto o Cioto quanto o Pique, né? Na Incol, né? Tudo, né? E que depois, né, veio esse projeto todo. E quando eu vim para São Paulo, de São Carlos, porque eu venho vindo, né, daquele interior que fala porta porteira, venho vindo para a capital, né? Então, saí de Novo Horizonte, fui para São Carlos, de São Carlos para São Paulo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive mais um pouco, né, de sorte, de bênçãos, que aí eu entrei na equipe do professor Sabatini, que eu espero, né, vocês provavelmente vão estar com ele também, que foi o meu grande orientador, o grande mestre, né, que me ensinou praticamente tudo o que eu sei hoje da área, e foi muito bom. E aí, a Escola Politécnica, que completa, então, essa carreira, né, com mestrado, com doutorado e com a docência, que até hoje eu estou lá com atuando, o pessoal, né? Atuando. E hoje é coordenadora do curso, né, da pós, né? Nós temos um curso de especialização, acho que nós vamos poder falar um pouco sobre essa educação continuada, além do nosso mestrado, nosso doutorado, que são atividades mais acadêmicas. Nós temos o curso de especialização, que eu auxilio na coordenação, eu sou a vice-coordenadora, junto com o professor Francisco Cardoso, que a gente pode dizer que é uma educação continuada, porque nós nunca paramos de aprender, né? O tempo todo aprendendo.
E essa é uma grande oportunidade que nós, como docentes, temos de continuar aprendendo com os alunos que chegam a cada novo momento, e eles, né, com essa bagagem que a gente procura levar, né, para esse curso também. Então, Perfeito. Esse curso já tem acho que 25 anos, né? 25, né? 25 o Richard, anos. você fez que ano? Anos. Eu fiz uma primeira vez o de alvenaria estrutural, Tá. né? Que aí tinha várias. Aí depois teve o MBA, né? Sim, ele chamava MBA, aí agora é curso de especialização Poliintegra, né? Na verdade, é o mesmo curso, é o mesmo curso. Que ano você fez, Richard? Eu fiz, acho que foi 2006, 2007. É isso aí, quando né? Eu minha filha lembro disso. nasceu. E conheceu a professora Mércia lá. Conheci a professora Mércia. Aí na hora que tinha defesa, todo mundo morria de medo da professora Mércia. Eu falei, não, eu quero. Professora Mércia. Eu falei, não, eu quero a Mércia. Vamos ver. Isso aí, Fica a casca dura, né? E isso ela, aí. nada daquilo que o pessoal pintava. Imagina, né? Um amor de pessoa, excelente profissional. Isso. Com certeza. Foi Nasceu para ser professora, né? Nasceu e, né, uma humildade incrível, né? E sempre uma preocupação de estar passando o conhecimento dela. Sim. Foi uma lição, né? Não tenho palavras para falar, né? Eu fui seu aluno em 2004 também, bem perto dessa época, de 2004 a 2007, direto. No mestrado, né? E sou seu aluno até hoje, porque ser assistente da professora Mércia é continuar tendo aula, né? Quanta honra ter um assistente assim. Eu tive a oportunidade de ser assistente dela desde 2008, acho. E até hoje, né? A gente tem essa oportunidade sempre aprendendo, né? Ela é muito didática, né? Muito. Ela aprendi muito sobre revestimentos com ela no. É a referência. Né? Contrapiso Mércia, né? Contrapiso Mércia. É o nome do contrapiso Mércia. Culpa do professor Sabatini, né? Então eu digo, né? Foi aquilo que a gente já conversou, né? Uma escola que nós podemos participar. Que é diferenciada, você, né? os dois lados. Tem a parte acadêmica e o que você trabalha profissional. Mas a professora vai falar, o conteúdo das aulas é bem parecido. Bem parecido. Existe a questão da exigência da tese, né, professora, da dissertação, da questão de escrever artigo. Mas o conteúdo das aulas, da especialização, é muito abrangente. Sim. Talvez tenha até mais conteúdo de quem fez outras disciplinas no mestrado, viu, Richard? Sim. Às vezes a pessoa, né, ela escolhe outras disciplinas, né, professor, e não tem todo aquele conteúdo da especialização. Né? A especialização, o nome, ele já diz, né? Você vai ser especialista numa determinada área. No caso específico desse nosso curso, que está aqui na baila da mesa, que o Richard teve a oportunidade de participar como aluno, o Alexandre participa, né, como docente desse curso, ele tem um foco que é a tecnologia e a gestão na produção de edifícios. Então, toda a organização das disciplinas, ela é focada para aquele gestor da produção. Porque é bem interessante a formação do nosso engenheiro civil, que, assim, eu considero o curso de engenharia civil, ele é... Nós podemos pensar hoje assim quase que como um curso de medicina, porque no curso de medicina o aluno passa por inúmeras áreas e parece que ele não vai conhecendo quase nada de todas as áreas. Na engenharia civil acaba ficando algo muito parecido, porque são muitas áreas. Você tem a área de transportes, tem aula de ferrovias, de portos, pontes, viadutos, estrutura, fundações, né? Toda a parte de geotecnia envolvida, a parte hídrica envolvida, sim. A parte da construção envolvida, a parte... É muita coisa. Obras de infraestrutura, obras de edificações, você tem todo o ambiente construído e o engenheiro civil em formação, ele acaba passando por todas essas áreas. Perfeito. E quando ele sai lá no final, às vezes ele sai com muita coisa e com muita coisa rasa, né? Como perdido, né? Como médico recém-formado. Então, ele vai precisar se especializar. Né? Na medicina, isso é muito formalizado. É mais comum, né?
é muito formalizado. Depois, né, você tem os focos da residência, e o nosso engenheiro Não tem. civil não tem a residência. Então, procurar uma especialização em função das áreas do conhecimento que ele deseja é algo que nós precisamos entender como natural. Deveria ser o natural. Deveria ser natural. Eu vou né? fazer, por exemplo, pontes, ele tem que fazer uma especialização, não dá para sair calculando, projetando uma ponte. Exatamente. Fundações, né? Ele vai entrar como um trainee num escritório, vai se aprofundando, Mas tem que ter o mas paralelo. ele precisa voltar e se aprofundar nos seus estudos também. É assim que a gente entende. Perfeito. Então, nós acabamos criando esse curso, que é um curso de especialização. Ele é diferente do mestrado, é diferente do doutorado, porque o mestrado e o doutorado ele tem um foco que é muito mais acadêmico hoje no Brasil. Né? Tá bom. E você, Valéria Brits, né? Você fez ali do ladinho, né? Você formou em arquitetura. No Mackenzie, né? E depois fez mestrado também. Então, já que a gente está nesse assunto, queria que você falasse dessa trajetória. Ela fez ali do lado, né, da Praia Andando, que é no IPT, né? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ele é no campus ali da cidade universitária, né? Para quem não conhece aqui, São Paulo. E você foi fazer mestrado em engenharia. Sim. Né? E depois fez mais 2 especializações. Você podia contar a sua trajetória e já aproveitar e falar dessa experiência acadêmica e dessas especializações que são mais voltadas para a área profissional, né? Que seria, você fez restauro e arqueologia, né? Bom, agora eu vou dar uma de Richard. Meu nome é Valéria, casada com o Alexandre, para quem ainda não sabe, mas acho que todo mundo Falei sabe. no primeiro episódio, mas poderia falar de novo. Mãe da Sara, que hoje a Sara está mais importante que você. Olha! Corta isso. E ela até gosta de postar as coisas no Instagram do pai, né? Porque ela quer também aparecer. Eu fiz arquitetura, me formei em 97 no Mackenzie, que é uma universidade, uma escola, assim, que é apaixonante, né? Quem conhece, desde que o primeiro dia que eu fui lá, eu amei estudar lá, foi uma escola maravilhosa para mim. E só que quando eu fui escolher o que fazer, eu lembro que uma amiga minha perguntou assim, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. E aí fica assim, eu gosto disso, gosto daquilo, tal. E ela que falou assim, não, o que você gosta é arquitetura. Eu falei, mas não é engenharia? E ela me explicando, assim, adolescente, né, 16 anos, fui fazer cursinho no Etapa. Aí tentei em várias, né, universidades, não passei no primeiro ano, aí passei no Mackenzie, fiquei meio assim, né, que todo mundo fala, USP e tal. E foi uma coisa, assim, que abriu muitas portas. O Mackenzie teve muitas oportunidades, assim, incentivou muito a estudar, a pesquisar. E quando eu fui trabalhar, eu vi que o mundo, assim, tanto da engenharia quanto da arquitetura, é muito abrangente, é o que a senhora falou. Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, que a faculdade é o início. É o início. Né? Então, assim, assim como engenheiro, o arquiteto pode fazer desde imóveis, o desenho de uma cidade, né? O urbanismo, que é pouco falado, né? E isso fez eu pensar em muitas coisas. Apesar de na faculdade eu pensar assim, poxa, eu não quero construir edifícios, projetar edifícios, né? E fui parar numa construtora, né? Depois de tantas andanças, que também foi uma bênção para mim. A gente se conheceu na Cirela, trabalhei lá 15 anos, e foi lá que eu aprendi a estudar, né? O Zorzi, né, incentivou muito a gente. A Jéssica veio no último episódio. A estudar, porque se você ficar perdido, se não tiver uma pessoa para ser um mentor na sua vida, como foi o Salvatini, né, para a senhora. O Alexandre também me ajudou quando eu já conheci ele, antes da gente namorar. Ele sempre falava de estudar, o Zorzi incentivou, a Cirela incentivou. Aí fui fazer o mestrado. Quase 10 anos depois que eu tinha me formado, né? Em engenharia, na verdade, o mestrado no IPT é engenharia. Porque eu falei, nossa, eu estou no mundo da construtora, eu tenho que saber mais. Apesar de não precisar, eu achei que era muito importante ter essa experiência. E foi muito bom, porque assim, nas reuniões que a gente participava, a Cirela tinha muita coisa interessante, né, que a gente participava. Eu falei, não, quero saber mais. Eu acho que é isso que está faltando hoje, né? As pessoas terem interesse de ir atrás, de saber mais. Por exemplo, hoje o Alexandre dá muito curso e a gente vê que, assim, estudante tem muito pouco.
É um fenômeno, assim, ruim, né? A gente acha que, até por ser de graça, né? É não ter custo nenhum, os patrocinadores que bancam os cursos. Podia ter mais procura, né? Em ter um conhecimento que nem é tão abrangente assim, é específico, é um começo, e que as pessoas não vão atrás. E eu sempre gostei muito de estudar, e aí, quando eu terminei o mestrado, eu gosto muito de arqueologia, só que eu não achava nenhum curso, né? Eu pensei em fazer doutorado lá na USP, aí não sabia como, né? Estava pesquisando, aí encontrei um curso na Unisantos sobre restauro do patrimônio. E foi muito interessante. Abriu, assim, outras oportunidades, apesar da gente ainda não fazer nenhum trabalho no escritório com isso. Mas eu vi um outro mundo. Que o arquiteto, engenheiro, historiador, né? Nessa época não tinha a distância. Você ia lá em Santos estudar? Eu ia em Santos todo sábado. Era uma aventura, assim, passava o sábado inteirinho lá. Mas foi muito agradável. Assim, foi um curso Mas é um investimento diferente. alto, né? De tempo e dinheiro, né? Sim, no caso, né? todo sábado, foram 2 anos. Teve que fazer o trabalho de conclusão de curso. Foi muito interessante, porque tinham passeios. Então, acho que uma coisa muito interessante é você sair da sala de aula também, né? E visitar... Principalmente em restauro, né? Você foi em alguns, né? Comigo, a gente visitou Teatro Guarani, né? Teatro Guarani em Santos, que foi totalmente muito bom. restaurado, assim, ficou maravilhoso. Estava em ruínas, que tinha os professores gêmeos, né? dois gêmeos Eu não lembro o nome também. deles agora. Os 2 arquitetos. E depois eu quis fazer arqueologia, que era um sonho, desde criança, e ver que o mundo todo é um círculo, né? Assim, quando você estuda uma coisa, vai se conectando com a outra, né? Não importa o que você estuda. E a arqueologia me mostrou isso, porque, assim, para fazer um trabalho arqueológico, você usa várias disciplinas. Então, eu lembro que na minha turma, que eu fiz na Unisa, em Santo Amaro, tinha uma dentista. Eu falei, nossa, que uma dentista veio fazer arqueologia? Porque tem a medicina forense, que você, para desvendar, às vezes, os restos mortais que você encontra de alguém, ou um médico, ou um dentista, vai examinar aqueles ossos, ter uma forma diferente, né, de você caracterizar. Um historiador vai ver outra disciplina, um arquiteto vê de outra forma. Na minha turma tinha essa pessoa, né, que era uma mulher, que era dentista. A maioria era historiador, só tinha eu de arquiteta. E eu achei muito interessante isso, essa conexão de tudo que você estuda pode resultar numa coisa tão diferente, né? Claro. E esse curso era presencial, longo também? Era presencial era? também, foram 2 anos. Aos sábados também, acho que ele existe até hoje, os 2, né? E foi muito interessante. Lá eu conheci meu professor que o dia que eu conseguir fazer o doutorado, eu vou querer fazer com ele, o Wagner Porto. Ele é docente lá na USP, né? Tem a cadeira dele lá no MAI, né? Mas nessa época ele não tinha, ele dava aula em outras faculdades. E também a gente vê mundos diferentes. Por exemplo, um arqueólogo, aí a gente volta assim na imaginação de criança, vê nos filmes, acha que é só Eu acho que é o aventura, não, Indiana muita Jones, né? pesquisa. Indiana Jones todo mundo assistiu. Então, assim, só pensa que é aquilo. Não, é muita pesquisa, é muito estudo, né? Para você conseguir identificar, datar alguma coisa que você encontra. Não é dado o devido valor. Eu acho que, assim, no Brasil, né? É muito importante estudar o passado, né? Como é estudado fora do Brasil. A gente teve a oportunidade para Roma, né? Para Portugal, a gente vê como é preservado os patrimônios, que são histórias vivas, né? Da trajetória daquela população. Acho isso muito interessante. E quando você vai fazer uma obra, eles dão respeito, né, para isso. Tudo bem que às vezes não dá para ficar lá anos estudando, né? Sim. Tem um período, tem um prazo, faz parte do dia a dia. Podem ter normas para dar diretriz. Mas é legal porque você sempre vai descobrir alguma coisa interessante, né? E principalmente da construção. Você sabe que eu gosto muito dos romanos, né? Eles foram excelentes construtores. Eu lembro que na época eu comprei um livro e o meu trabalho de monografia desse curso foi de como os romanos eles construíam as cidades exatamente com o mesmo desenho urbano. Não necessariamente com o mesmo desenho. Tinha um padrão. Mas tinha um padrão de equipamento urbano. Então, assim, ele tinha que ter um anfiteatro, tinha que ter um fórum, tinha que ter o aqueduto, tinha
todos os equipamentos que eles sabiam que eram necessários para construir uma cidade. Então, eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo. E isso faz falta hoje na engenharia, né? Na arquitetura, Crescimento desordenado, no né? design das cidades. Então, isso me fascina demais, assim. Muito bem, muito bem. Richard, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Você falou que fez a especialização, você associou à época quando seus filhos estavam pequenos. Sim. E lá, pelo que eu lembro, né, acho que a professora pode confirmar, é um curso de 2 anos, não é isso? Isso. E com 2 vezes por semana à noite, é isso, né? Sim. Ou segunda e quarta, ou terça e quinta, né? Exato. Isso. E pesado, não tem negociação, é das 7h30 às 10h30, muitas vezes acaba um pouquinho mais tarde, Sim. tem bastante trabalho, tem monografia, e você estava com um filho pequeno. A Valéria falou aqui que ia de sábado para Santos, você viu? Depois o outro foi de sábado também. E nessa época não tinha uma oferta grande desses cursos que não estamos discutindo qualidade, de cursos à distância. Acho que depois do Covid que veio muito forte essa questão até avançou muito, né? Essa questão de tecnologia, até o que a gente está fazendo aqui não era muito... não existia, né? Isso veio de fora, mas não era tão difundido. Dá para ver que, assim, quem quer, existe um certo sacrifício, né? Não tem, assim, coisas rápidas. Nós estamos falando de todos os cursos quase que a gente citou aqui, seja de mestrado e doutorado, eu sei que é mais, a professora já vai falar, né? Acho que mestrado e doutorado, o pacote completo dá o quê? Entre 6 e 8 anos, assim, né? Aproximadamente. Aproximadamente isso, né? Sim. Para ter um título desse. E uma especialização, nós estamos falando de 2 anos, que não é brincadeira. Como você vê isso? Assim, a nossa geração tinha essa procura. Hoje, eu tenho visto que a procura está mais por cursos assim rápidos, ter títulos, como é que eu posso dizer, de coisas específicas, mas são cursos rápidos, são cursos à distância. O que você acha como é que você vê essa mudança? E depois eu quero ver a opinião da professora Mércia sobre isso também. Minha visão como empreendedor, né, e também gosto muito da parte acadêmica e melhorar como profissional, o pessoal está um pouco imediatista, né, e muito fácil da gente adquirir o conhecimento de graça, né? Não é que nem a professora para se formar, quanta biblioteca ela teve que bater, traduzir, né, muitos livros. Tinha que comprar dicionário, né? Não tinha o Google, né? O pessoal não livro sabe, em mas inglês, o Google não existia, né? Livro em inglês, francês, italiano, alemão, francês. né? Então hoje é muito mais fácil, né? Acho são outros tempos, mas é o que está aí, o que eu gosto muito de observar, sou muito observador, né? Então a gente vê hoje a plataforma do YouTube, o que a Valéria está falando, muita coisa de graça, né? E a gente vê que muita gente ganha dinheiro, cada um na sua área, né? Sendo monetizado pela plataforma. Ou patrocínio. Né? O patrocínio, mas o conhecimento está aí fácil, em que você pode ligar no caminho e você está ouvindo, não está vendo e está ouvindo, adquirindo conhecimento. Então está muito mais fácil. Tem mais acesso, mais acesso, né? A gente tem que dedicar tempo para isso. E aquilo que a gente conversou antes, né, com a professora, né? Acho que tem que ter essa interação. O Covid mostrou para o pessoal a necessidade de a gente ter o contato um com o outro. Por mais muito próximo, né? A gente hoje com o WhatsApp você conversa com a pessoa no Japão nitidamente, você vê a fisionomia, não tem delay, nada, né? Mas aquele contato, né, que é aquela troca, né, eu digo, uma troca de energia das pessoas, sentir as pessoas, né? E pode ser que até apareça você vendo no tom da voz, mas nada como ali olho no olho para você sentir, né? Então, mas os cursos eram mais longos também, né? Por exemplo, eu concordo que a ferramenta de acesso, por exemplo, eu não sou contra. Uma vez eu estava no Ibracom, professora, e eu vi uma aluna com agasalho do Amapá, né? E eu falei, poxa, a pessoa está aqui, né, no congresso. Essa pessoa ter acesso a uma aula da professora Mércia da USP, eu acho muito bom. Ela está muito longe, ela não tem condição física de ir, de repente, estudar. Por exemplo, se você entrar lá
É até gratuito. Se você entrar lá, você consegue... Hoje no YouTube, a Harvard tem um canal que você consegue assistir a aula da Harvard. Você não vai tirar o diploma, mas se você quiser assistir a aula lá on time, você assiste. Sim. Isso é legal, porque eu não posso ir lá na Harvard, não vou conhecer aquele professor, eu teria que participar de um... Então você tem aquele acesso. Então eu acho que é legal Sim. você ter o acesso. Mas, por exemplo, professora, nós não descobrimos ferramenta ainda para acelerar conhecimento. Essa eu não conheço, né? De você, o que tinha em 2 anos, em 3 dias, você conseguir, às vezes, adquirir um conhecimento para ser um especialista em cálculo de Acho dimensionamento. Que tudo isso é para aguçar a sua vontade de ir atrás, né? Pode ser o chamariz. Mas, professora, a senhora que vem dessa carreira acadêmica, que até hoje está envolvida, eu sei que lá na Poli houve sim um momento, né? Porque não poderíamos parar, então houve sim aulas à distância, claro, dentro do curso que a senhora é coordenadora. Mas depois me surpreendeu, que voltou para o presencial. Eu até falei, eu achei que ia ficar híbrido, né? Eu não tinha essa certeza. Como a senhora vê hoje, existe uma disponibilidade, e eu acho que até o pessoal... Por exemplo, eu ficaria confuso com 20 anos hoje. Porque você entra na internet e tem uma oferta que a gente não tinha. Você tinha quando acabava a faculdade. Muitas vezes até o pessoal falava, eu já acabei meus estudos, lembra? Tinha essa frase, né? Eu Sim. terminei o 2º grau, né? E até a professora falou, a faculdade é o início. Poucas pessoas têm faculdade, né? A porcentagem no Brasil ainda é pouca. Pós, então, né, professora? Pouquíssimas, né? Vai diminuindo, né? Como a senhora vê hoje essa questão de ter essa disponibilidade na internet e o que diferencia? Por exemplo, o curso ainda é 2 anos, não mudamos o curso para 6 meses. Existe aquela quantidade de carga horária necessária? Como que a senhora vê isso? E essa questão do relacionamento que a senhora falou? Existem várias modalidades de curso, elas são estabelecidas pelo MEC, né, pelo Ministério de Educação. Um curso de especialização, ele tem no mínimo 360 horas estabelecido. Então, para você se tornar um especialista com um diploma, um título válido, né? Um título válido por uma universidade, uma faculdade, uma entidade, ele precisa estar registrado no MEC com 360 horas mínimas, né? Pode ser mais. Nós começamos o nosso curso, lá no início, ele tinha 420 horas. Isso né? dá, Então... assim, só para o pessoal que está assistindo, que às vezes não tem essa experiência. 360 horas dá quanto, mais ou menos, assim? 2 anos, 1 ano e meio? Então, aí nós modelamos o curso, esse curso de especialização, ele é modelado para 2 anos. Tá. Sendo que 18 meses, 14, 18 meses, são destinados a disciplinas. Nós temos 14 disciplinas de conteúdo específico e uma disciplina para acompanhamento do desenvolvimento do trabalho de monografia. Porque, para além dessas 360 horas, você, na Universidade de São Paulo, para ter o título de especialista, você precisa desenvolver um trabalho de monografia e apresentar esse trabalho, defendê-lo frente a uma banca. Praticamente uma banca que também tem num acadêmico, num mestrado. É praticamente o mesmo esquema de um mestrado. O que muda? No mestrado, o número de disciplinas é diferente do nosso, em termos, então, de carga horária, ele é diferente e pesa muito mais o trabalho de dissertação, que ele é um trabalho com individual, muito mais empenho do que um trabalho de monografia, que também é individual. Você sabe que monografia... E que o empenho também é importante, mas assim, vamos pensar assim, um trabalho de monografia, ele tá modelado para que o aluno ele trabalhe em torno de 100 horas. 100, 120 certo. Horas. Um trabalho de mestrado, ele vai trabalhar muito mais para ter aquela dissertação, porque vai depender de muito mais revisão da literatura. No trabalho de monografia, o que a gente procura é a experiência do aluno no desenvolvimento daquele trabalho, ele incorporar essa experiência, porque o nosso aluno ele traz muita experiência profissional para dentro da sala de aula. Certo. E a gente procura que ele traduza isso
num trabalho que vai contribuir para quem vem depois. Então, em torno de 100, 120 horas, para além daquelas 360, é a dedicação. Isso dá em torno de 24 meses, que seria o nosso curso, que é o nosso curso de especialização, é assim que ele é modelado. Né? É que eu ia falar, tem algumas... eu já vi alguns cursos, tem monografia em grupo, né? Que mono é um, né? Aí muda o nome para trabalho de conclusão de curso. Mas é que monografia é escrito por um. Tem algumas faculdades agora que fazem isso, né? Não, mas aí até muda. Alguns ainda falam, vou fazer minha monografia em grupo. Eu falo, não, mas aí não pode ser monografia, né? Seria um trabalho de conclusão de curso. Mas a sua visão, assim, já esclareceu totalmente que existe uma regra até pelo MEC, né, da quantidade de carga horária. As especializações que eu fiz foram assim, teve banca, lembra? Tudo assim, né? Tudo assim. Mas é esse o caminho. Eu acho que é o que é. Essa é uma principal diferença legal, de um curso que a gente está vendo, um curso que é disponibilizado, que aí não tem essa regra, né? Então você adquire conhecimento, mas não tem. Então, assim, existem cursos. Esse é um curso de especialização. Como eu disse, existem outras modalidades. Por exemplo, o Richard, ele falou que o primeiro curso que ele fez foi um curso de alvenaria estrutural. Ok. O que significava? Significava que ele fez um curso de atualização. Ótimo. Que é um curso de... Provavelmente, na época, foi um curso de 30 horas, porque os cursos de atualização, eles também são modelados, acho que alguns com 24, outros com 30 horas. Na época que o Richard fez esse curso, que eu me lembre, eram cursos que eram oferecidos com 30 horas. Foi o meu pé de entrada na escola politécnica, por incrível que pareça, como eu vim de São Carlos, né, eu não conhecia a escola politécnica, foi num curso como esse que o Richard fez, na época de tecnologia de construção. Perfeito. Que era um curso de 30 horas, ou seja, 10 aulas de 3 horas presenciais. Como se fosse uma disciplina Hoje é como se fosse uma disciplina do curso de especialização. Esses cursos de atualização, eles existem. Na época, eram todos presenciais. Hoje, nós temos a possibilidade, né, porque a tecnologia evoluiu, é aquilo que Richard falou. Hoje eu tenho outros instrumentos. A única questão é que o ser humano, eu acho que ele continua sendo ser humano. Sabe? Esse não mudou. Me parece que a gente não mudou significativamente, porque o pessoal fala de uma geração em Y, uma geração em Z, eu não sei muito bem. Tem umas letras aí. Né? Mas significa aquele que consegue estar com a TV ligada, estar trabalhando no computador e estar com o celular falando alguma coisa num podcast e ouvindo música. Se diz que ele está prestando atenção em tudo. Olha, eu acredito que o raciocínio humano ele não mudou muito da época que nós... Eu acho que é pouco provável que ele consiga aproveitar tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Então, nós continuamos sendo seres relacionais que precisam de tempo para amadurecer. Então, por exemplo, você falou assim, um curso rápido de 3 dias. Você pode fazer esse curso para ter uma série de informações, mas você não consegue amadurecer. Então, a gente sempre fala um pouco de você ter tempo de ruminar o conhecimento, de amadurecer esse conhecimento, de ser testado, exercitar o conhecimento, questões, né? E poder discutir, poder verbalizar. E muitas vezes, num curso muito rápido, num curso online, em que alguém está de um lado, você está do outro, com câmeras fechadas, não se consegue ter esse diálogo. As pessoas parecem que ficam inibidas. A experiência que nós tivemos na época da pandemia foi muito rica nesse aprendizado. Claro. A escola politécnica, nós, do curso, na graduação, nós perdemos 1 semana de graduação, que foi aquele impacto. Meu Deus, o que está acontecendo? Naquela semana não tivemos aula. A partir da semana seguinte, aula online, na graduação e na especialização.
Só que na especialização, você foi a cobaia, Alexandre. sim. Você deu o primeiro curso. Acabei 1 hora mais cedo porque ninguém interagiu. Aí a sua disciplina foi a disciplina cobaia e Sim. nós aprendemos que era impossível Impossível. você manter a atenção do aluno 3 horas. durante 3 horas. Teve que mudar. Eu acabei 1 hora Impossível antes, mesmo. Richard. Por quê? A aula tem interação. Sim. E aí eu estava dando aula para Brincadeira, a câmera, você não consegue ver a reação do aluno, então eu acabei o conteúdo muito mais cedo. Aí a gente decidiu, né, professora, que as aulas tinham que ser mais curtas mesmo, porque tinha Com essa certeza. experiência, né? Então, na pandemia, o que aconteceu com o nosso curso de especialização é que ele teve uma extensão muito maior, porque nós mantivemos as aulas síncronas online, mas com 1h30. Uhum. Então, ao invés da gente ter 2 vezes por semana 3 horas, nós tínhamos 2 vezes por semana 1h30. Então, o curso ele ficava ainda palatável, dava tempo de fazer os exercícios, o aluno ia, ruminava aquele conhecimento ao longo da semana, voltava. Mas, assim, ele mostrou para a gente que não era esse caminho que a gente gostaria bom. de continuar seguindo. Tá E bom. assim que nós tivemos a oportunidade de voltar Tudo presencial. presencial, nós voltamos no presencial. Perfeito. Mas, por exemplo, Valéria, você que tem essa experiência aí de estudo, você mudou, por exemplo? Você tem vontade ainda de fazer curso presencial? Ah, com certeza. Ela nem deixou eu terminar, isso aí. Não, total. Porque Porque eu já tentei fazer curso online. eu tentou não fazer e consigo. Eu não foi a mesma consigo. experiência. Por que Porque que a você professora acha? falou, tocou o telefone te distrai, Sim. mesmo se você colocar Ah, fone em casa de tem ouvido. filho também, né? Tem Sim, marido, cachorro, cachorro. barulho. E o vídeo, assim, você para, se E ainda outra, gravado, você tem acesso ao para, celular, né? volta. A professora dava bronca, ela desistiu, mas quando chegou o celular e o notebook, ela não deixava a gente usar. Uhum. Hoje não dá mais pra brigar, né? Não Desistimos, dá, mas impossível. lá Não, em mas é casa uma ninguém coisa tá que dando não bronca, né? Nem olhando feio, nada. Você tá Sim. usando. Não, eu lembro de uma experiência que a gente fazia uma aula de inglês, aí era online porque realmente a gente não tinha tempo, né? Não dá pra Sim, sair o de conforto, casa. existe. E também não foi muito bom porque a gente também A não professora era focava, excelente, né? A professora dava ideias Excelente, muito excelente. legais, dava Exercícios, música, tudo. exercícios totalmente voltado para construção. E eu lembro que a nossa filha toda hora lá, mãe, mãe. Então, assim, realmente, o compromisso de estar em outro lugar é totalmente diferente. Você está focado, fechado numa sala, você desliga o celular, você foca no professor. Tem os colegas de turma, né? Você vai trocar experiência com outras pessoas. Eu já tentei fazer curso, né, de inglês, francês online, não consigo. Porque ainda mais que não é ao vivo, que você tem um compromisso de ficar olhando ao vivo, é gravado. Aí você fala, hoje não estou afim, ou vou ver metade. Aí interrompe, porque você tem que trabalhar, fazer alguma coisa. E por que na sua essa experiência que você tem, que você é da nossa geração, por que hoje você acha que está perdendo a atratividade? Porque assim, eu tenho conversado com vários professores, escolas no país todo, viu, professora? Desde a Paraíba lá, que teve pós-graduação que eu fui dar aula, Alagoas, Tocantins, tudo. E eu tenho conversado com vários coordenadores de disciplina. E assim, eu tenho essa sensação, eu não tenho dado, que o jovem está perdendo a atratividade por esses cursos longos de extensão, que a professora citou, que são cursos excelentes, que a gente mudou a vida. E tem mais atratividade por esses cursos mais rápidos, que são pagos também, não estou falando gratuito, Sim. E que tem esse conhecimento mais rápido. Por que você acha que isso está mudando? Olha, eu não sei te dizer a minha sensação, porque você tem mais contato com o aluno do que eu, né? A minha esperança é a nossa filha, porque, por exemplo, ela gosta de estudar. Uhum. Ela passa o dia inteiro na escola, é vontade dela, ela faz um monte de coisa a mais do que a escola, o do básico da escola. Então, eu acho que talvez é uma geração que ficou com um gap aí de conhecimento, de incentivo, talvez. Não foi a pandemia que gerou isso. Eu acho que já está lá atrás, a falta de vontade de estudar, o incentivo, assim, não precisa ter incentivo de nenhuma pessoa, acho, para estudar. Por exemplo, quando a gente estava na Cirela, os horas, ele não é que ele ficou insistindo, ele falou, quem quer estudar? Quem quis levantou Ele dava a mão. oportunidade. A Você Cirela deve fazer isso na própria Ox. financeiramente. Se um cara, você né? como empresário, se um cara chegar e falar para você que tem vontade de estudar, você não paga? Sim, sim.
Que você vê brilhar o olho. Mas a gente chega... Mas muitas vezes o cara quer que a gente fique mostrando isso ou aquilo. Faça, não, pode perguntar. A gente tem uma experiência para estar ensinando, né? Uhum. Mas eu digo assim, né? Como a professora falou, ser humano é ser humano. Sim. E eu gosto de analisar e ver assim, o ser humano é ser humano e é mostrado pela pandemia que, se você for ver pós-pandemia, as pessoas estão passeando mais, as pessoas estão indo em barzinho, estão se interagindo mais em restaurante. Você pode ver que é natural. As pessoas estão gastando mais com isso para viver o hoje, ter o contato. Melhorou. Por mais que a tecnologia facilita, mas as Sim. pessoas querem estar junto. Sim, com né? certeza. Né? E o que eu acho da educação, eu até falei um desafio para o Alexandre, né? Que acho que teria que nas empresas as pessoas apresentarem trabalho. Eu acho que, por exemplo, na nossa... Você até se formando no 2º grau, é muita coisa genérica. Chega na faculdade, é muita informação. Eu acho que na faculdade deveria focar muito nesse trabalho de apresentar trabalho. Uhum. Assim, seminários, coisas Seminários, que eu acho que é um aprendizado maior. Se expõe, né? Como a gente até conversou outra vez da questão da inteligência artificial, ela faz o trabalho, mas a inteligência artificial ela não vai apresentar No trabalho. o trabalho. Verdade. Né? Ela pode ter um Claro. ótimo trabalho escrito, mas alguém precisa ir lá defender a ideia. Entendeu? isso Eu mesmo. acho que aí Mas eu começa... acho que isso tem que ser treinado, né? Então, mas eu acho que tem que partir da faculdade, professora. Isso daí. Acho que tem que mudar, porque eu acho que é um Sim. aprendizado maior. A gente vê quantas vezes as pessoas, eu estudando, estudava em grupo. Sim. Né? E cada um, por exemplo, quem participava de aula, quem não participava, um tinha uma visão, tudo, e juntava. Não, eu entendi isso. Ah, realmente, não é isso, é aquilo. Então, a gente defendia, né, o seu ponto de vista, estudava Chegava junto num e todo consenso. mundo acabava indo bem, Sim. né? Mas Melhor chegava do num que consenso, estudar né? sozinho dentro de Contribuía, casa. Sim, sim. Contribui. Então, eu acho que essa interação, troca de experiência, vai ajudar muito ele profissionalmente. Hoje nós temos, assim, quando eu comecei a estagiar, era muito difícil ter estágio. Eu fiz FEI. Então, cada semestre era manhã e tarde. Você né? não tinha muito tempo para estudar. Né? Então, era complicado as empresas aceitarem você trabalhar meio período. Né? Hoje, tá tendo um complemento da pessoa entrar já no 2º ano, ela já entrar numa empresa, já ter o convívio. Mas eu acho que a faculdade, para ele ter aprendizado melhor, seria isso, essa troca para ele amadurecer mais. Sim. Aí depois partir para o curso de especialização e dentro da especialização ver uma coisa melhor, que até no curso que a gente fez, tinha que ter um mínimo de experiência, porque Claro, Sim. tinha uma- muita Sim. gente saiu da faculdade e entrou. Tinha uma E a gente regra via que de o pessoal ter estava experiência. perdido, não era É. uma pessoa que não era incapaz intelectualmente, mas é o dia a dia de realmente Tem que ter uma saber bagagem, né? a bagagem, né? Mas, professor, eu tenho um dado que você não tem. Ah, Eu sou muito entusiasta com estudo. Né? Sempre foi. E nesses anos que o Richard entrou em 2000, acho que foi em 2000 que começou essa pós. foi em 2000, exatamente. O IPT foi perto ali também, o 97 mestrado do que o IPT. Samuel falou, né? 97. Que é o nosso vizinho, né? E eu comecei lá em 2004. Né? Então, de 2004 a O 24 Zorzi tem fez 20 em anos. 98, né? O Zorzi, Foi? o Glaico, né? O que eu posso dizer é o seguinte: todos esses que a vida é resultado. Todos que fizeram um curso, você encontra bem empregado. Sim. Pessoas são diferenciadas. Os diretores, professora, hoje das maiores construtoras, a Fizeram. maioria fizeram. Não, a coisa mais legal é quando você vai nas construtoras e fala, tive aula com você. A maioria Legal. das pessoas que estão bem colocadas, não estou falando que isso vai ser 100%. Óbvio que vai ter a pessoa que é autodidata, sempre Que é um teve isso. diferencial, né? Sempre teve isso. Mas o curso, professora, dá um suporte. Então você vê diretores, você vê engenheiros bem-sucedidos que passaram por isso. O Richard aqui, que é super bem-sucedido, tem uma consultora incorporadora, a Valéria hoje que tem um escritório. Então, existe resultado. Sim. Né? Eu acho, professora, eu tenho uma opinião que a gente pode ter errado, talvez, por inocência. Esse pessoal é mais agressivo no marketing, entendeu? Eu acho que o engenheiro, até o Sabatini vai vir conversar com a gente, talvez a gente não saiba vender. Que nem a Valéria falou, às vezes esse cara não tem uma atratividade para ir, professora. Talvez a gente não está mostrando os benefícios, eu não sei o quê. Que esse pessoal da internet que vem mais agressivo, às vezes acaba conquistando
pela forma de apresentar o curso, entendeu, professor? Eu acho que hoje a gente tem feito muito essa reflexão, né? Hoje existe um imediatismo, né? Richard já falou, nós percebemos isso nessa geração, é uma geração que ela é impaciente. Demais. Né? Ela é muito impaciente, porque antes você entrava numa empresa, você ia galgando, né? Ia aprendendo, você não tinha pressa de sair dali, galgar, subir de, né? Não, aprender, né? você queria aprender, você queria ir acumulando essa experiência, essa bagagem. Hoje ele entrou na empresa, ele já está querendo saber qual vai ser o plano de carreira. O plano de carreira, o caminho, quanto tempo ele vai levar para sair daquela posição e chegar. Sem ter o conhecimento. Até se você colocasse, é até ruim para ele. Ele pode se queimar, porque ele não vai responder à altura. É impressionante como esse imediatismo ele está muito presente. Então, as coisas elas estão muito voláteis. E aí, eu acho que essa percepção da volatilidade é trazida para esse conhecimento, que parece que esse conhecimento é todo volátil também. Agora, particularmente na nossa área, a gente percebe que esse conhecimento não é tão volátil assim. Sim. Coisas que nós desenvolvemos, eu às vezes digo, né, que infelizmente ainda é assim, né? Engenharia ainda quilômetro rodado. Tá sendo assim. Espero que nós consigamos mudar o patamar tecnológico, mudar muito rapidamente daqui para frente, mas os conceitos, eles ainda perduram, eles ainda são fundamentais para você não fazer bobagem lá na frente. E ter o domínio desse conceito é o que a gente sempre vem buscando nesse aprendizado, né? Nesse ensino-aprendizado que a gente procura desenvolver, particularmente, que eu, né, com o grupo no qual eu trabalho na Poli, nós tentamos. Porque, inclusive, na graduação, o Richard estava falando desse trabalho, na graduação, a nossa disciplina, acho que diferente de todas as disciplinas da escola, não tem prova. Então, assim, você pegar uma disciplina que não tem prova. No curso de engenharia civil que não tem prova, por quê? O que ele tem? Ele tem o trabalho em grupo, ele tem o exercício, ele tem a avaliação continuada, ele tem o trabalho de obra que é super bem valorizado pelos alunos, que eles vão visitam, fazem o relatório, apresentam isso num seminário. Então, essa interação e essa forma de avaliação é que é priorizada na disciplina e que no curso de especialização, nós vamos procurar valorizar essa interação, esse aprendizado que vem de fora com os próprios alunos, da sua experiência, da troca. E acho que isso é algo que ele não muda ao longo do tempo, essa necessidade, ainda que as pessoas acreditem que tudo vai passar e vai ficar fluido e eu não preciso saber de tudo isso. Basta olhar no Google que ele me responde. Agora tem o IA, né? Que o pessoal agora acha tem o IA que vai responder tudo. E assim, o que eu, né, estou devolvendo para essa sociedade que está dependendo, né, do meu trabalho, do meu esforço. Eu preciso também pensar que eu estou aqui a serviço das outras pessoas. Né? Eu não faço a engenharia por minha causa, eu faço. A engenharia sempre foi isso, a arquitetura sempre foi isso, para devolver algo para a sociedade, algo melhor, para que eu possa contribuir. Então, qual vai ser a minha contribuição? E se eu não aproveitar essa base daqueles que vieram antes e que estão, né, ali colocando esse conhecimento ao meu dispor, então eu acho que nos cursos que estão ali disponibilizados, eles podem contribuir, desde que eu esteja inteiro, sabe, Valéria? Aquilo que você falou, assim, eu estou ali fazendo de conta que eu estou ali. Exatamente. Mas eu não estou inteiro. Esse é o ponto que hoje a gente fica
querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É isso aí. E a gente nunca está inteiro Sim. fazendo uma coisa. A senhora falou uma coisa muito legal, porque assim, a escola da Sara é um colégio antigo, tradicional, lá do bairro, e ele tem isso de método. A Sara não tem prova. Tem Ela é avaliação. avaliada todo dia. Então, ela traz lá a folhinha, eu vejo com ela, tem umas coisas que eu posso ajudar, tem outras e tem coisas que ela fala, mãe, não pode corrigir, só estou te mostrando. E ela fala, mãe, eu queria ter prova. Eu falei, não, filha, isso é melhor. Não, é porque bom, assim, calma, a prova o não é dia tão bom, a né? dia dela, ela não entra naquele pânico, né, de fazer É. prova, tal, que a Olivia já tem, né? Sim. E a avaliação é diária e ela flui muito melhor. E a escola Entendi. dela tem uma coisa interessante que eu sofri quando entrei na faculdade de falar em público. A escola dela tem Já vai preparando, apresentação, ela faz dança, ela canta na escola. Então, assim, isso contribui para quando chegar na faculdade, ela já não ter medo de falar, de pesquisar, de dar opinião, de fazer uma reunião em grupo para chegar num consenso, no conhecimento. Então, eu acho que isso faz falta. Talvez essa geração que está perdida agora não teve isso. E faz falta. Ela não sabe Entendi. agir. Não é que não quer estudar. Às vezes fala assim, É, mas qual tem que é o vergonha, ganho né? de estudar, né? Eu digo, né? Até Tá o meu filho, eu perdido. tive a experiência do meu filho que ele se formou no colegial, ele é muito introspectivo, tudo, e aí ele se formou no colegial e chegou os últimos 6 meses, pintou aquele negócio que eu falei assim, eu não vou ver mais meus amigos. E aí a escola fez um curso de teatro, nunca ia imaginar, meu filho. Não atuando. E assim, e não teve uma como se diz, uma formatura. Foi uma apresentação daquele teatro, do que Sei. eles fizeram para todo mundo, né? E foi muito legal. E aí depois ele começou, eu nunca vi ele ficar triste, Certo. chorar. Ele começou a chorar, meus amigos. Eu falei assim, então, para você ver, você tem que aprender na dor, que sempre Tem que que eu dar chego e valor. falo para ele, por que que o pai sempre faz o que ele puder, faz uma festinha, junta a Isso. família, É o junta valor, os né? amigos. Você vê, eu tenho amigos que eu chamo que não são da faculdade, são do colégio, que eu tenho até hoje. São os Então, almoços para em você casa. aprender Seus né, o amigos quanto é de importante criança. é a família, quanto é importante Isso. dar valor. Quantas Professor- vezes o pai falou, não quer trazer um amiguinho Isso, aqui, isso, perfeito. Aproveitar a vida. né? Richard, a professora É, já comeu rabada em casa é. umas 3 vezes. E toda vez que tem, eu chamo, não chamo? Por quê? isso. É o valor que tem que dar para a família, para o professor, é isso aí. Muito A bom. gente tem que, eu digo, as pessoas querem interagir. Se você observar, as Sim, pessoas com estão, certeza. né? É isso. E eu acho que tem que esses trabalhos em grupo, fazer as coisas, você aprende a defender o ponto de vista seu, você aprende postura, né? Você aprende com o professor, com aquela bagagem, a simplicidade. Você vai ter outros que você vai ver As a críticas. arrogância Sim. e aonde ele vai para frente, né? Se você for criticado, quando você for apresentar no trabalho, é É. bem melhor, porque você já sabe que existe a crítica. Tem o imediatismo que a senhora comentou, que existe mesmo. E o pessoal, eu digo assim, vamos dizer, um meme que a pessoa cria, é um produto, é uma música. É claro que é uma coisa que, sei lá, veio de dentro que ela ama e fez. Mas se você pode ver que se não tiver conteúdo para ela continuar, Ela automaticamente morre, né? ela vai ter o interesse. Então pode ser uma coisa, vamos dizer, explodir, né? Um cantor. Perfeito. Mas se não tiver conteúdo, onde a gente tem hoje, até hoje, o Roberto Carlos. Sim. É, claro. Mas é uma bagagem que ele criou, Não, Dona Claudete Entendeu? vem todo dia. né? Você vê atores, né? Sim, Você vê sim. atores que entram e saem, mas se ele não tiver a bagagem, aquilo Isso. que ele vai passar, não vai continuar. Perfeito. Muito O bem. seu legado, né? Precisa ter um legado. Eu acho que os nossos jovens, eles precisam começar a pensar, né, um pouco mais no que eles vão, de fato, contribuir para essa sociedade que está esperando muito, né, É de isso cada aí. um de nós. Se Né, de escolheu todos engenharia, nós. é para contribuir. Né? Até o pessoal fala, né? A pessoa tem aquela nostalgia de falar, não, antigamente era melhor. Eu falo, não era Não, não. melhor. Não. Não, hoje é Hoje é muito muito melhor. melhor. mais ferramenta, Hoje é Muito mais melhor. ferramenta, né? Por mais que a Devia loucura que a formar gente, muito melhor que nós, claro. né? Mas eu acho que são O tempo que você falou gerações, que né? a gente perdia de traduzir uma coisa, de Sim. escrever, por exemplo. Tinha prova para você escrever em inglês e não tinha ninguém para ajudar.
era você ali com o dicionário e com o conhecimento que você tinha, né? Mas eu digo, né, até como você comentou, de não ter prova. Eu acho também importante a prova. Sim, não, para algumas disciplinas Sim. sim. Pra algumas uma prova de disciplinas que não tem cálculo. jeito. Sim, Porque, sim, acho assim, que tem as várias Não, modalidades. cálculo, física, essas Porque- coisas tem que continuar tendo a prova, claro. Que nem eu lembro, por exemplo, na faculdade, resmate. Tem que né? ter prova. O professor explicava todo o passo a passo para você calcular como ia Isso. ficar aquela ponte, isso. Mas se você... E ele saía da sala de aula. É. Ela quer copiar, quer colar. Tão difícil. Mas se você não seguisse aquele procedimento, aquilo lá, você errou um momento, um sinal Uma aqui, virgulinha ali, já. você ia terminar, estava errado. Isso. Isso ajuda que você saber Sim, claro, a o responsabilidade. que é a responsabilidade. É você levar para o dia a dia que você tem que entregar, que todo mundo, cada dia é desafiante o mercado, que você tem que entregar resultado naquele tempo, com qualidade, que você tem limite. Que hoje o que a gente vê, a coisa mais que não tem preço é o tempo. É isso aí. Com certeza. Muito bem, e falando em tempo, Falando em nós tempo, já falamos aí praticamente 1 hora, mas é Uau. muito agradável estar com a professora Mércia. Queria te agradecer profundamente. Eu que agradeço, Alexandre. a Sempre lembro de você em oportunidade. todos os meus almoços, em todas as minhas festas. A senhora Muito bom, muito bom. é um exemplo da profissão de professora. A senhora nasceu para ser professora. Obrigada. E eu tenho orgulho de ter sido aluno, né? Sempre cito você em todos os meus cursos, todas as consultorias. Vejo o Richard citando muito também, né, Richard? Sim, e que eu passo hoje, a gente nunca imaginava, que eu falei para ele, eu tenho 3 engenheiras mulheres Maravilha. trabalhando comigo, são mais dedicadas, né? E sou um professor para elas, eu tento sempre mostrar, Sim, claro. Professor olhar, na vamos, né? prática. Sempre que o Alexandre vai lá fazer a consultoria deles Uhum. e levo elas, olha no local, vê a situação, que é o que eu falo. Eu posso colocar uma situação digital, ela está lá em outro estado, eu aqui, mas você está lá no local, você está com o mestre, você está com o encarregado, você está com o pedreiro, você está com o consultor, você está aumentando os seus canais, você sentindo para você aprender. Perfeito. Com Muito certeza. bom. Né? Aí nós falamos muito da formação, né, do engenheiro, do arquiteto, mas a gente tem grandes desafios na nossa área, que é a formação do nosso operário, não é, Alexandre? Isso, Com Acho que certeza. Nós vamos falar isso nos próximos episódios. Eu acho que é muito bom, porque é um E grande desafio hoje é o que gargalo. temos. Hoje é o gargalo. É É o um tema grande do momento, desafio. né? É um tema muito importante, porque a construção civil ela não foi habituada a essa formação do nosso operário. Isso aí. Né? E nós precisamos muito disso. Muito. Então, Muito. coloca Vai ficar aí pro na próximo sua episódio aí, listinha. isso aí. Valéria, quero te agradecer também muito por aceitar o convite, estar aqui com a professora Mércia. E agradeço aí suas colocações e te parabenizo aí pela sua trajetória, né? De muito Obrigada. estudo aí na Você arquitetura e na participou engenharia. bastante. Muito bom, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Richard, gente. pelo Obrigado, trabalho. Richard. Mais uma vez, obrigado a todos. Agradeço ao C3 pela oportunidade e aguardem os próximos episódios aí do Pod Brits.